Francisco Rodrigues dos Santos, o ex-líder do CDS e atual comentador da CNN, fez uns comentários bastante críticos de Sebastião Bugalho por causa do mais recente posicionamento de Sebastião Bugalho em relação às questões migratórias. Sebastião Bugalho esse que acaba de assumir um papel mais central na política do Partido Social Democrata, na direção nacional, salvo erro, e Francisco Rodrigues dos Santos faz este comentário dirigido a Sebastião Bugalho, ao mesmo tempo que diz um disparate sem nome, uma demagogia absolutamente indescritível, em que diz que no Parlamento Europeu foi aprovada a ideia de que os imigrantes ficarão em campos de concentração, veja-se bem, até serem deportados, leia-se, centros de detenção para serem enviados de volta ao seu país. Portanto, estas pessoas não têm medo nem problemas de utilizar a linguagem, desde que a linguagem favoreça as suas causas políticas, e é importante que se ouça estes disparates e que estes disparates, já aqui em estúdio, visto que tem André Carvalho Ramos à sua frente, que estão praticamente alinhados em tudo. Não é que André Carvalho Ramos dê opiniões, é o jornalista, supostamente o moderador, mas nós sabemos as opiniões dele. Nem vou falar sobre o filho de António Costa, cujo único feito político é ser filho de António Costa, mas enfim, já que não há contraditório naquele estúdio, vamos nós tentar dar aqui um bocadinho. Vamos ouvir as declarações de Francisco Rodrigues dos Santos e digo-vos, ao longo do vídeo, elas vão piorando progressivamente. Vamos ouvir. Eu estranhei, porque essa seria talvez a primeira iniciativa de um líder político sensato, que a convocatória não tivesse sido remetida ao próprio INE. E não interpretem mal, eu tenho imensa consideração pelo INE, um dos meus grandes mestres, o professor José Magalhães, foi diretor de recursos humanos do INE durante muitos anos, é uma casa que eu muito estimo, mas acho esquisito, no mínimo, que este organismo independente, o Governo, baseie estimativas e previsões de população com base apenas em censos, que ocorrem de 10 em 10 anos e não cruze outro tipo de dados. Portanto, acho que um Governo responsável democraticamente, sabendo que todos os executivos baseiam, tendencialmente, as decisões políticas com base em factos, em números e em dados, não chama a liça o INE para explicar porque é que só agora é que vem dizer os números reais da população portuguesa. Isso é o quê, Francisco? Falta de interesse no motivo efetivo? Claro, porque isto é chicana política. No fundo, Sebastião Bugalho é um jovem, diria eu, político, enfim, está mandatado pelo líder do PSD para fazer este tipo de aparatos mediáticos. Não quer resolver problema nenhum, é tirar poeira para a ventoinha e com isto fazer um ataque ao Partido Socialista, que de resto está à frente nas sondagens. Agora há um ponto que é importante, que é, o Sebastião Bugalho assume-se como um cristão fervoroso, mas a pergunta que muitos portugueses estão a fazer é que proposta é que terá o Sebastião Bugalho, de facto, para regular a imigração em Portugal. E eu, de resto, até antecipando um debate que era giro termos aqui, até a montante da peça que o André e bem escolheu para lançar um mote para esta discussão, sabemos onde é que Sebastião Bugalho esteve no mês passado. Antes de ouvirmos Francisco Rodrigues dos Santos a explicar onde é que Sebastião Bugalho esteve no mês passado, e realmente tem alguma graça ver a demagogia que ele vai fazer em torno disso, mas em primeiro lugar gostava de concordar com uma coisa que Francisco Rodrigues dos Santos diz, que é o facto de ser tão pouquinha a capacidade de um Estado recolher dados, cruzar dados e ter dados mais adequados em relação a questões migratórias. Digo até mais, do ponto de vista das questões migratórias, os dados deveriam ser mais detalhados sobre quem chega e quem vai, e do ponto de vista do relatório anual de segurança interna também, é verdade. E é propositado eu estar a fazer aqui uma correlação entre os dois, porque tem-se tornado relativamente evidente o que se passa nos países do norte da Europa e, portanto, só não vê quem não quer, é o conceito da proporcionalidade que falha a tantos destes analistas ecos da treta. Depois, não posso deixar de dar uma nota sobre a organização deste painel em concreto sobre o Pedro Costa, quer dizer, este é provavelmente o painel mais infantil das televisões portuguesas. Pedro Costa parece um miúdo, literalmente, enquanto Francisco Rodrigues dos Santos fala, que vem mandando umas piadolas de fundo. O Sebastião Bugalho é um jornalista reformado, quer dizer, é de uma infantilidade que um comentador político, eu acho que deveria pelo menos manter um bocadinho de nível e de noção do sítio onde está, mas enfim, não que isso preocupe estas pessoas. Tanto falam do nível da democracia, da linguagem na Assembleia da República, da falta de maneiras, depois comportam-se como miúdos na primária que acabaram de conhecer um amigo e que estão a fazer piadolas entre si no recreio ou alguma coisa do género. Francisco Rodrigues dos Santos, curiosamente ou não tão curiosamente, visto que é o novo comentador querido da esquerda portuguesa, parece celebrar o Partido Socialista estar em primeiro lugar nas sondagens, que é uma coisa curiosa. E acho interessante, antes de ouvirmos a segunda parte, e Francisco Rodrigues dos Santos vai explicar onde é que Sebastião Bugalho esteve no verão passado, utilizando a expressão, acho interessante pensar que Pedro Costa basicamente vai justificar a queda do Partido Socialista pós-governo do seu papá numa ideia do fim da manifestação de interesse. Ou seja, ele diz:
foi porque a manifestação de interesse acabou que o Partido Socialista deixou de ser governo, ou pelo menos foi uma das razões, que é uma coisa absolutamente indescritível, não podia ser uma bola mais ao lado. As pessoas estão genericamente satisfeitas com o tratamento, algumas mais, outras menos, mas com o tratamento que este governo e o Chega têm dado às questões migratórias. Aliás, acham que o Chega cresceu com que temas, essencialmente? Com a questão da corrupção, que, enfim, é relativamente evidente para a maior parte das pessoas em Portugal que é um tema fulcral na política portuguesa e não só, mas é como eu costumo dizer, e como diz um autor anterior, muito anterior a mim, muito mais capaz do que eu, a natureza do regime é aquilo que ele produz e, portanto, talvez isso deva dizer alguma coisa sobre a forma de regime, mas é interessante pensar que o Chega essencialmente cresceu com 3 temas. Essencialmente com 2 temas, mais com outros também, mas essencialmente 2, corrupção e imigração. Foram essencialmente estes temas. E é importante pensar no posicionamento do Chega, no posicionamento da IEL, no posicionamento do PSD e qual a quantidade de votos que isso galvanizou na Assembleia da República. Mas enfim, vamos ouvir a segunda parte, porque isto vai piorar imenso. Vocês ainda não ouviram um conjunto de disparates enorme. E eu posso-vos dizer, o Partido Popular Europeu, do qual o PSD fez parte, esteve de braço dado com a extrema-direita europeia para aprovar as novas regras de imigração e asilo na União Europeia, que depois de serem aprovadas, tiveram vivas e urras e até gritos de voltem para a sua casa. E o que é que dizem estas regras, basicamente? Permitem que um cidadão imigrante no continente europeu seja expulso para, permitam-me o abuso de linguagem, campos de concentração onde poderá estar durante 2 anos em países terceiros financiados pela União Europeia e, mais grave até do que isso, podem ser enviados para países que aplicam penas de morte. Ou seja, eu ainda sou do tempo, e não sou tão velho quanto isto, em que a direita clássica era inspirada e coexistia com os valores da democracia cristã e da social-democracia, que olhavam para a dignidade da pessoa antes do critério da nacionalidade, mas determinavam a permanência no território não por critérios étnicos, mas sim de permanência, de lealdade e até de adesão a um projeto comum intergeracional que vinculava os valores desse país. Agora, parece que Sebastião Bugalho e o Partido Social Democrata não só querem subverter e julgar os valores da União Europeia e da direita social e clássica, como até ignoram, no caso do próprio, uma grande inspiração política e confessa dele. Por exemplo, Paulo Portas, que tem uma posição que todos sabemos, e prefaciou até o livro do André, A Última Fronteira, que eu recomendo a todos os nossos telespectadores, dizendo que é um homem que tem uma posição bastante centrista na área da imigração. E, de resto, ele próprio, como político, uma grande figura da nossa democracia, é bisneto de galegos. Ou seja, os bisavós dele são imigrantes em Portugal. É bisneto de galegos. Veja-se bem, valha-me Nossa Senhora. Que confusão que vem nesta cabecinha. Enfim, vamos olhar aqui para várias questões e eu vou tentar não me alongar muito para o vídeo não ficar muito longo. Em primeiro lugar, esta ideia de que a dignidade da pessoa humana tem que estar à frente da nacionalidade. A dignidade das meninas violadas no Reino Unido foi levada em consideração pelo Francisco Rodrigues dos Santos. É que foram os estrangeiros que perpetraram uma boa parte dessa criminalidade. Criminalidade monstruosa que tornou vítimas pessoas na sua própria casa. É verdade. E, portanto, a dignidade da pessoa humana foi lembrada aí. Eu acho muito bem, não tenho nada contra o valor da dignidade da pessoa humana, mas primeiro os nossos. Todos os dias da semana, todos os dias do mês, todos os dias do ano. Primeiro os nossos. E se eu tiver que escolher entre um nacional e um estrangeiro, eu não tenho dúvida nenhuma da escolha que faço. E é importante que isso fique claro. Que não haja dúvidas na cabecinha de Francisco Rodrigues dos Santos, porque aparentemente ele tem uma preferência pelas necessidades do estrangeiro e ignora genericamente as necessidades do nacional. É interessante que estas pessoas queiram adotar uma narrativa de que tudo muda, mas tudo fica na mesma. Ou seja, vocês querem manter uma civilização e os ditos valores comuns, que também já lá vou, mas querem manter uma civilização alterando o seu povo. Portanto, vocês alteram o povo e querem a civilização. Como é que isso acontece? É o equivalente a eu chegar à casa do Francisco Rodrigues dos Santos, que terá uma família numerosa e de saúde, espero eu, e que está em casa no seu jantar de Natal e eu trocava a sua família por uma outra família qualquer. E o Francisco Rodrigues dos Santos basicamente quer continuar a chamar a essa família Família Rodrigues dos Santos, quando na verdade já não é essa família que está lá. É tão simples como isto. Portanto, mudar tudo para que tudo fique na mesma é um disparate. Porque se vocês mudam tudo, com toda a probabilidade, o enraizamento que as pessoas que vocês substituíram tinham vai deixar de lá estar. Como já está a acontecer numa boa parte das comunidades, principalmente em tensões sociais que estão a ser criadas numa boa parte dos países da Europa. Eu nem vou comentar a expressão campos de concentração para falar de centros de detenção. Não vou, honestamente. É cansativo, é demagogo, é repugnante.
é uma estratégia política barata. Ele próprio diz que é um abuso de linguagem porque ele sabe exatamente o que está a fazer. É de uma demagogia chamar campo de concentração a um centro de detenção temporário. É de uma demagogia. É um desrespeito pela história, é uma falta de noção sequer do que é um campo de concentração. E qualquer pessoa que já tenha lido o livro O Arquipélago do Gulag sabe que o que Francisco Rodrigues dos Santos está a falar é um abuso para as pessoas que foram vítimas dos campos de concentração, por exemplo, na antiga União Soviética. E o Arquipélago do Gulag fala na perfeição desse fenómeno. E é um desrespeito histórico, uma falta de noção, um disparate. Quer dizer, que são coisas absolutamente indescritíveis que, enfim, é o que é. Dar uma nota final. Esta ideia dos valores comuns partilhados e a adesão a um projeto intergeracional que as pessoas que chegam e outras devem ter. Quais valores, Francisco Rodrigues dos Santos? Será que o Francisco Rodrigues dos Santos ainda não se apercebeu que a ordem liberal tem por defeito a ideia de que não há valores fundacionais? Que os valores são parte do indivíduo e são escolha do indivíduo? Quais valores partilhados? Vive num regime liberal que tem como natureza base a atomização do indivíduo, o desrespeito pela sua pertença social, que curiosamente também é uma crítica da doutrina social da Igreja que o Francisco Rodrigues dos Santos está frequentemente a citar. Mas acho interessante que o Francisco Rodrigues dos Santos utilize frequentemente a doutrina social da Igreja para provar os seus pontos, mas ignora o ceticismo permanente com que a doutrina social da Igreja sempre olhou para o liberalismo. Isso é interessante de pensar, mas lá está, esta memória seletiva de Francisco Rodrigues dos Santos. Portanto, quais valores comuns? Será que ainda não percebeu que a prescrição regimental de um liberal tem que ver precisamente com a ideia de não haver valores comuns para que haja a atomização do indivíduo e a verdadeira liberdade em que o indivíduo pode escolher os seus valores desde que não interfira com os dos outros? Quando na verdade nós sabemos que há muitos valores que nós podemos adotar que não interferem com mais ninguém, senão connosco mesmos, e que são errados, que não são verdadeiros, que não se baseiam em verdade, que não têm raízes morais básicas para fundamentar qualquer tipo de existência. E, portanto, a doutrina social da Igreja sempre olhou com ceticismo para a existência do indivíduo liberal precisamente por causa do corte com a sua existência social. Isto sempre foi uma posição permanente da doutrina social da Igreja. Que o Francisco Rodrigues dos Santos utiliza a doutrina social da Igreja para justificar algumas das suas ideias liberais é uma coisa que me transcende, honestamente. E, portanto, é importante olharmos para isto. Não há valores partilhados neste momento no Ocidente, e esse é um dos problemas, porque pessoas que tenham noção de comunidade, que tenham noção do seu lugar histórico, que tenham noção do lugar que ocupam do ponto de vista cultural e que tenham um sentido de pertença comunitária, nunca permitiriam a invasão que está a acontecer neste momento. E se o Francisco Rodrigues dos Santos acha que a Igreja Católica é contrária à defesa de uma identidade nacional, basta ver, e dou este exemplo, mas há outros, as opiniões do cardeal Roberto Sará da Igreja Católica, que era um dos nomes que estava na calha para Papa antes da escolha do mais recente Papa, após a morte de Papa Francisco. Portanto, Roberto Sará é claríssimo desse ponto de vista. Ele chega mesmo a dizer que os invasores não estão nas fronteiras, já estão cá dentro. Talvez o Francisco Rodrigues dos Santos devesse perceber isso, no fundo. O liberal, a ordem liberal, não prescreve valores partilhados, porque acha que valores partilhados, família, comunidade, pertença religiosa, etc., são formas de aprisionamento do indivíduo e que são um entrave à sua atomização, que é a verdadeira concretização da sua liberdade. E nós sabemos que isso é um disparate, e a doutrina social da Igreja já o aponta há vários anos, há imenso tempo. Só que o Francisco Rodrigues dos Santos gosta da doutrina social da Igreja de forma relativamente seletiva. E, portanto, é um disparate esta coisa dos campos de concentração, é um desrespeito histórico, é uma falta de noção, é coisa de analfabeto funcional, honestamente. Mas era isto, no fundo, que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.